Quando um paciente com depressão chega ao seu consultório, o que será que está acontecendo com ele? Ele tem uma falta de serotonina no cérebro, tem conflitos inconscientes que precisam ser elaborados, tem uma história de vida que produziu padrões disfuncionais de pensamento. Essas não são perguntas retóricas, são perguntas que todo profissional de saúde se faz no dia a dia, ou pelo menos deveria se fazer. O que é incrível é que a gente responda tão mal a essa questão. A verdade é que nos livros de psiquiatria, de psicanálise ou de outras abordagens teóricas em psicologia, raramente encontramos capítulos que nos ofereçam subsídios conceituais para responder com consistência a essa questão que parece tão banal na clínica. O que é cerebral? O que é mental? E qual a relação entre a mente e o cérebro? Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai se surpreender com o que provavelmente você não sabia e achava que era simples. O meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra e há muitos anos me dedico à formação de psiquiatras e outros profissionais da saúde mental. E nesse canal eu abordo temas centrais da saúde mental contemporânea para profissionais que desejam aprofundar os seus conhecimentos e qualificar sua prática. E se você não é profissional da área, mas se interessa por uma abordagem mais rigorosa e menos simplificada da saúde mental, será muito bem-vindo também. Bom, de todas as profissões, aquelas que compõem o campo da saúde mental e particularmente a psiquiatria, são as que lidam de maneira mais próxima no dia a dia com a relação entre a mente e o cérebro. Portanto, as disciplinas que compõem o campo da saúde mental deveriam estar profundamente interessadas em compreender como é que se dá essa relação entre a mente e o cérebro. No entanto, embora esse seja um tema de interesse ativo em algumas áreas da filosofia e das neurociências, nós raramente vemos artigos sobre esse tema no campo da saúde mental, artigos ou livros. Se você procurar, por exemplo, nos grandes livros de psiquiatria ou de psicanálise, dificilmente vai encontrar capítulos dedicados a conceber como é que se dá essa questão. E isso é muito sério, porque para lidar com algo tão complexo quanto a mente humana, o cérebro e a mente, o sofrimento humano, nós precisamos de conceitos que nos permitam enxergar além do olhar mais simples e imediato. E esse é o ponto cego que gera uma enorme divisão no campo da saúde mental. Uma divisão mal formulada, porque nos faltam recursos teóricos para perceber o problema de uma maneira mais coerente, com a prática clínica e mesmo com o que a própria ciência nos informa. Então, nesse vídeo, nós vamos discutir as diferentes posições teóricas que existem sobre a relação entre a mente e o cérebro e suas consequências para o campo de saúde mental. O ponto de partida é um artigo que eu considero uma das melhores introduções para esse problema, escrito especificamente para psiquiatras. O artigo se chama A Psychiatric Dialogue on the Mind-Body Problem, que foi publicado no American Journal of Psychiatry por Kenneth Candler, que é possivelmente o maior pesquisador em genética psiquiátrica do mundo, autor de centenas de artigos científicos e uma das vozes mais respeitadas da psiquiatria contemporânea. De todas as profissões médicas, a psiquiatria certamente é a que mais precisa lidar com a relação entre a mente e o cérebro no dia a dia clínico. Um cardiologista, por exemplo, ele quando trata um infarto, ele está tratando de um órgão que é relativamente simples, por mais importante que ele seja, né? Ele não precisa lidar com os mecanismos complexos de funcionamento do cérebro, que a gente conhece ainda muito pouco, e nem precisa se perguntar se aquele infarto, qual é a relação daquilo com a vida subjetiva do paciente. Por outro lado, quando um psiquiatra trata de um paciente com depressão, ele está lidando simultaneamente com uma parte física, que são neurônios, neurotransmissores, receptores, etc., e também com coisas que são imateriais, como desejos, medos, conflitos, uma história de vida, as relações interpessoais, ou seja, ele está lidando com o cérebro do paciente, mas também está lidando com a mente do paciente, o psiquismo do paciente. E o problema é que nós raramente paramos para perguntar, afinal, como é que se dá essa relação entre essas duas coisas? A psiquiatria, historicamente, foi simplesmente assumindo a resposta mais conveniente para o modelo médico que adotou, que é simplesmente conceber a mente como efeito do cérebro e não pensar muito sobre isso. O problema é que hoje nós estamos tão acostumados a pensar conforme esse modelo que a gente não percebe o quanto ele é frágil. E o artigo do Candler, ele
quer justamente questionar essa comodidade. E ele faz isso apresentando 7 posições teóricas principais sobre o problema mente-cérebro. Mas não é de hoje que alguns pensadores tentam entender como é que se dá essa relação entre a mente e o cérebro. Esse debate, na verdade, ele é inaugurado oficialmente no século XVII por René Descartes. Mas antes de apresentar a posição de Descartes, o famoso dualismo cartesiano, eu vou inverter um pouco a ordem e vou começar explicando o que é o materialismo eliminativo, eliminativista, que é a posição que a maior parte da psiquiatria adota hoje de uma maneira um pouco irrefletida, sem discutir muito. E o pior é que a gente está exportando essa posição para a sociedade. As pessoas estão se pensando a si mesmas dessa maneira. Sabe quando alguém na internet fala assim, o meu cérebro decidiu X, Y ou Z? Ou qualquer outra frase semelhante que atribui uma intencionalidade ao cérebro e não à pessoa ou ao sujeito? Mas vamos com calma. A tese do materialismo eliminativista é simples. Ela parte da premissa de que tudo que existe no mundo são só eventos físicos, eventos materiais. Nada que não seja físico ou existência real, material, pode ter um poder causal no mundo. A mente, por exemplo, nessa perspectiva, não tem nenhum poder causal independente. Ela é apenas um efeito, ou um epifenômeno, como se costuma dizer, da atividade cerebral. A experiência subjetiva existe, mas ela não faz nada. Ela é como se fosse só um efeito, ou como uma sombra, que está lá na parede, mas o verdadeiro objeto que se move não é bem o que você está vendo lá na sombra. Nesse artigo, Kenneth Candler usa um exemplo elegante para nos apresentar as diferentes concepções da relação entre mente e cérebro. Ele diz assim, imagine uma cena em que o homem está sentado na sala, ali vendo televisão, lendo jornal, comendo um amendoim e com um copo de cerveja em cima de uma mesinha. Então, ele vai comendo um amendoim, daqui a pouco ele começa a ter sede e pega o copo de cerveja e toma um gole. Como interpretar essa cena à luz do debate entre a mente e o cérebro? Na perspectiva do materialismo eliminativista, ou seja, nessa perspectiva que diz que o que há é só o cérebro e que a mente é meramente um efeito sem poder causal, o que acontece? Os neurônios do hipotálamo, uma parte do nosso cérebro, percebem já é uma maneira de falar que atribui quase que uma mente ao neurônio, mas há um sinal de menos sódio naqueles neurônios, então eles enviariam uma mensagem, de novo, veja como é que é difícil falar disso sem atribuir uma mente ao neurônio, mas não é uma mensagem, eles mandam um sinal elétrico para o córtex cerebral, para a região mais elaborada do cérebro, que nos daria essa sensação de sede. Então seria a ativação desse sinal elétrico no córtex cerebral que daria essa sensação de sede. E então o córtex motor, ou seja, a área motora do nosso córtex cerebral, enviaria um estímulo de volta para os músculos, fazendo com que o braço se mova para pegar o copo. O ponto que nos interessa, sobretudo aqui, é como conceber essa experiência subjetiva da sede, que é um evento mental. Na perspectiva do materialismo eliminativista, a sede, por ser mental, seria apenas um reflexo desse processo cerebral, apenas um efeito desse processo cerebral, sem nenhum poder causal sobre a decisão de ir lá pegar o copo. No limite, o próprio sujeito da cena não comanda nada. Quem faz tudo é o seu cérebro, independente da sua vontade. Parece absurdo, mas vocês vejam que a gente tem visto muitos vídeos da internet que falam sobre o cérebro, que falam sobre o comportamento humano dessa maneira, com esse tipo de concepção. E por que eu digo que parece absurdo? Nessa perspectiva, se a gente pensa assim, parece que o cérebro decide tudo, parece que não há uma decisão subjetiva, uma livre vontade, por exemplo, do sujeito que vai lá e pega o seu copo de cerveja. Tudo seria feito de uma maneira completamente maquínica. Imaginem o nível de consequências que isso tem, inclusive, por exemplo, a questão do direito, para a questão do nosso livre-arbítrio, etc. Na clínica, o materialismo eliminativista ele tem uma implicação muito séria, porque se a mente não tem poder causal nenhum, a psicoterapia
nem poderia funcionar, porque a psicoterapia trabalha justamente com a premissa de que mudanças na mente produzem mudanças reais no funcionamento daquele sujeito. E se a mente é só uma sombra, então tudo isso seria uma ilusão. No entanto, nós temos evidências científicas muito sólidas, empíricas, de que psicoterapias funcionam. Inclusive que ela produz mudanças observáveis no cérebro. O que é um argumento muito forte contra o materialismo eliminativista. Então, finalmente, a gente pode chegar. Eu vou agora voltar ao começo desse debate sobre a mente e cérebro, onde é que ele começou historicamente, pelo menos de uma maneira mais assim sólida, que é em Descartes. É uma posição que seria o extremo oposto do materialismo eliminativista. Descartes, lá no século XVII, ele pensou sobre isso e ele propôs que o universo ele é feito de dois tipos de coisas completamente diferentes. A substância material, que inclui tudo que é físico, e a substância mental, que inclui pensamentos, desejos, emoções, vontade, essas coisas que são imateriais. E o argumento dele é que essas duas substâncias têm naturezas completamente diferentes, elas se diferenciam em aspectos fundamentais. As coisas materiais, elas têm massa, né? Elas têm peso, elas têm uma localização no espaço, elas têm dimensões, pode ser quadrada, redonda, triangular, irregular, elas têm propriedades físicas como a sua cor, a sua forma, eventualmente cheiro. Elas também são públicas, ou seja, qualquer pessoa pode observar externamente essas coisas materiais. E ele diz: a mente já é completamente disso. Ela não tem forma, ela não tem peso, ela não tem massa, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem nenhuma dessas propriedades materiais que as coisas materiais têm. E ela, diferentemente das coisas materiais que podem ser vistas numa perspectiva de terceira pessoa, ou seja, de fora, eu posso ver aqui, por exemplo, o meu dedo, ele vai dizer que as coisas mentais, elas só podem ser experimentadas de dentro, pelo próprio sujeito que as vive. Você não tem a menor condição de saber como é que eu estou me sentindo agora. E mesmo que eu comunique para você que de repente eu estou triste, vamos dizer assim, você nunca vai saber exatamente o que é essa tristeza, ou se esse sentimento de tristeza que eu experimento é o mesmo tipo de experimento de tristeza que você experimenta. A gente pode usar a mesma palavra para descrever uma coisa que a gente acaba dando um certo contexto e conseguindo se comunicar. Mas nada garante que quando eu olho para uma coisa que é vermelha, por exemplo, a experiência subjetiva de vermelho que eu tenho é o mesmo tipo de experiência subjetiva de vermelho que você tem. Percebe isso? Então, o Descartes ele separa radicalmente a mente e o cérebro como dois espaços totalmente separados e distintos. Os eventos mentais, para ele, então, são causados por outros eventos mentais e os eventos cerebrais são causados por outros eventos físicos. E essa intuição cartesiana, ela permanece de alguma maneira muito presente no pensamento cotidiano. Quando a gente separa as doenças em doenças orgânicas e doenças mentais, quando a gente divide os tratamentos em tratamentos psicológicos e tratamentos biológicos, a gente está aí implicitamente operando com essa linguagem, ou essa lógica, essa maneira dualista de pensar. Quando algumas áreas da psicologia, por exemplo, negam que fatores biológicos possam explicar a causa de alguns transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, nós estamos claramente confinados nesse dualismo cartesiano, que marcou muito fortemente, embora tenha surgido lá no século XVII, com René Descartes, mas foi muito marcante ao longo de todo o pensamento do século XX. Então, basta ver o enorme debate que houve na psiquiatria mundial, mas sobretudo americana, e que depois se espalhou para o mundo todo, na década de 70, final da década de 70, sobre se os transtornos mentais são físicos ou são doenças, ou se eles não são doenças, se eles são só eventos psicológicos, ou se as causas são psicológicas. Tem algum vídeo aqui no canal sobre isso, sobre o surgimento do DSM-3,
que é o sistema de diagnóstico da psiquiatria, que parte exatamente desse debate, e eu vou deixar aqui na descrição. É comum a gente ver alguns colegas defenderem posições assim, com essa perspectiva do dualismo cartesiano, mesmo que, pelo menos em sua vertente lacaniana, a psicanálise tenha uma concepção de que a linguagem tem um efeito causal sobre o corpo e o organismo. Então, há uma materialidade da linguagem que afeta o corpo. Então, não é propriamente aí, por exemplo, nesse caso, um dualismo cartesiano, mas de todo modo há uma elisão da causalidade biológica que fica muito claro, por exemplo, no artigo do Lacan, cujo título é justamente sobre a causalidade psíquica, onde há um debate ali entre Lacan e o psiquiatra francês que lhe é contemporâneo, chamado Henriet. Mas, enfim, voltando ao dualismo cartesiano, o problema óbvio que ele deixa em aberto é justamente a causalidade. Se mente e cérebro são feitos de substâncias completamente diferentes, como uma poderia afetar a outra? Como uma lesão no cérebro pode mudar o humor de alguém? Como uma decisão mental poderia, por exemplo, mover um braço, como no exemplo do cara que está tomando cerveja e comendo amendoim que eu falei no começo lá do vídeo. Descartes nunca resolveu esse problema satisfatoriamente. Ele propôs lá que a glândula pineal seria o ponto de encontro entre essas duas substâncias, uma solução que hoje soa muito como ficção científica. Mas entre o dualismo cartesiano e o materialismo eliminativista, que foi a primeira posição teórica que eu falei, há também uma outra posição que tem sido talvez a mais frequente, a mais comum, a mais aceita pelas pessoas que estudam isso, pelas pessoas que têm interesse nas neurociências e em pensar essa relação de como é que a neurociência poderia explicar a relação mente-cérebro, que é uma posição teórica que se chama de funcionalismo. O funcionalismo, então, é atualmente a posição mais popular, tá, entre os filósofos da mente, porque ele resolve alguns problemas que as duas outras não resolvem. A ideia central do funcionalismo é que os estados mentais eles são definidos não pelo que eles são materialmente, mas pelo que eles fazem, ou seja, pela sua função. Daí o nome funcionalismo. Então, nessa perspectiva, a mente ela não é uma coisa, ela é um processo. O Kendler usa a analogia de um relógio. O que define um relógio não é a sua composição material. A gente sabe que o relógio ele pode ser feito de engrenagens, ele pode ser feito de quartzo, ele pode ser feito de circuitos eletrônicos, ele pode até ser feito como um relógio solar. Então, independente da base material, a gente chama tudo isso de relógio porque isso é uma coisa que serve para marcar o tempo. A sua função, o relógio é definido pela sua função, não pela sua base material. Dessa mesma forma, a gente poderia, por exemplo, dizer que a depressão seria qualquer estado cerebral que produz um conjunto de efeitos que nós chamamos de depressão. Ou seja, tristeza, anedonia, perturbação do sono, falta de vontade, falta de interesse nas coisas, etc. Então, a gente pode chamar isso de depressão independentemente de qual seja exatamente o mecanismo biológico subjacente a esse estado mental. Mas o funcionalismo também tem seus limites. O principal foi apontado pelo filósofo John Searle, através do famoso argumento da sala chinesa. Ele pede para a gente imaginar uma cena assim. Imagine que tem uma pessoa dentro de uma caixa, onde entram caracteres chineses, por um lado, ele consulta ali um manual e devolve as respostas corretas em inglês, né? O exemplo que ele dá é assim. Tudo isso sem entender nenhuma palavra de chinês. Então, é mais ou menos o que o Google, tradutor do Google, das inteligências artificiais fazem, né? Ele não entende propriamente o que é a tradução de uma palavra para outra, mas ele tem ali um certo manual que ele consulta e ele sabe onde colocar cada palavra. Ou seja, ele processa a sintaxe da língua de uma maneira correta, mas ele não tem semântica, ou seja, ele não conhece o significado. E o significado, como diz o Searle, ele é um aspecto fundamental da mente que o funcionalismo teria dificuldade de explicar. Isso talvez nos leve, então, ao problema mais profundo de todos nessa questão da mente-cérebro, e que é o que o filósofo David Chalmers chamou de Hard Problem of Consciousness, ou o problema difícil da consciência. Isso se relaciona com outro conceito que se chama de qualia. São as qualidades subjetivas da experiência. A vermelhidão do vermelho,
a dor da dor, o sabor do café. Essas experiências, elas têm uma dimensão de primeira pessoa, ou seja, que, como eu disse lá no começo, que só a pessoa que está vivendo aquilo pode experimentar. Uma outra pessoa do lado de fora não está vendo a dor do outro. Ele pode supor, mas ele não está experimentando a dor do outro, ele não está vendo o vermelho que o outro está vendo da mesma maneira, ou sentindo exatamente o sabor daquele café da mesma forma, entende? Isso que se chama qualia, essa experiência qualitativa, subjetiva, que é a marca dos eventos mentais. Isso mostra assim, que por mais que a gente saiba, né, e a gente efetivamente sabe, identificar todas as qualidades físicas, materiais do café ou das partículas luminosas, isso é insuficiente para a gente descrever aquilo que a gente sente quando toma um café feito na hora ou quando a gente vê um pôr do sol avermelhado, né? Ou seja, essa dimensão qualitativa da experiência. O filósofo Thomas Nagel foi quem escreveu um artigo bastante famoso chamado What's Like to Be a Bat, ou Como é que é ser um morcego. E ele é um filósofo super importante nessa conceituação teórica da relação mente-cérebro, e nesse artigo ele traz um argumento muito simples, que é, por mais que a gente conheça toda a neurobiologia do morcego, o cérebro do morcego, tudo como é que ele funciona, toda a fisiologia do seu sistema de ecolocalização, por exemplo, a gente jamais vai saber exatamente como é que é a experiência subjetiva de ser um morcego, porque essa experiência subjetiva, ela é irredutível à descrição objetiva. Então, aplicando isso à clínica, por mais que a neuroimagem, a neurociências evoluam no sentido de que a gente consiga identificar de fato os correlatos neurais, cerebrais, que estão associados a cada estado mental, tristeza, fome, angústia, vontade, desejo, enfim, cada evento mental que a gente vive, sempre vai haver uma lacuna. Mesmo que a gente identifique essa base material, sempre vai haver uma lacuna explicativa entre neurônios disparando sinais elétricos no córtex visuais, por exemplo, e a experiência subjetiva de ver um pôr do sol avermelhado. E essa lacuna, ela é fundamental para a clínica, porque o que o paciente traz para o consultório não é um conjunto de disparos neuronais, é uma experiência vivida, carregada de significado, carregada de experiências muito pessoais, subjetivas e singulares. Então, ignorar essa dimensão não é só conceitualmente ingênuo, ela é clinicamente empobrecedor. Por fim, eu vou falar de mais uma posição teórica, que é o dualismo de propriedades e propriedades emergentes, porque ela resolve alguns problemas do funcionalismo. Eu considero essa uma das posições mais interessantes para pensar a clínica de uma forma mais elaborada e mais sintonizada que os pacientes nos trazem. Então, a primeira dessas posições é o dualismo de propriedades. Em vez da gente pensar em dois tipos de substâncias, como em Descartes, né, no dualismo de propriedades, a gente pode pensar que existem dois tipos irredutíveis de propriedades, as propriedades físicas e as propriedades mentais. A mente, ela não é feita de uma substância diferente do cérebro, ou seja, ela depende ali do cérebro. No entanto, ela tem propriedades que não se reduzem às propriedades físicas do cérebro. Quando a gente pensa no nosso desejo, no que condiciona o nosso desejo, nessa perspectiva, a gente pode pensar que sim, evidentemente, ele depende de um estado físico do cérebro. Se a gente tiver, por exemplo, com hipotireoidismo, com funcionamento cerebral prejudicado, possivelmente o nosso desejo será afetado. Basta ver, por exemplo, quando a gente tem uma virose, a gente está muito doente ali, com febre, naquele cansaço de uma gripe forte, o nosso desejo fica afetado. No entanto, se a gente pensa nessa perspectiva de dupla propriedade, a gente pode pensar que tem coisas que condicionam o nosso desejo que não dependem só do nosso estado cerebral, mas dependem também de coisas que passam no nosso mundo subjetivo, no nosso espaço mental, vamos dizer assim. Isso nos faz levar à segunda
questão que essa posição traz, que é o conceito de propriedades emergentes. A gente sabe em biologia que em sistemas complexos surgem propriedades nos níveis superiores que não estavam presentes nos níveis inferiores e não podem ser até previstas a partir do nível inferior. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que é a vida, né? A vida no sentido biológico. A gente sabe que qualquer célula viva, ela é composta por proteínas, aminoácidos, enfim, elementos químicos. Só que, se a gente misturar todos os elementos químicos necessários que compõem uma célula viva num tubo de ensaio, por exemplo, aquilo ali não é suficiente. Aquilo ali não basta ter todos aqueles mesmos materiais químicos, físico-químicos, que a gente vai ter vida. Entende? Para você ter um organismo vivo, tem algo mais, né? Uma célula viva tem algo mais do que a soma dos seus elementos bioquímicos e materiais. E eu não estou aqui falando de nenhuma centelha divina, nada desse tipo. O que eu estou dizendo é que a vida, no seu sentido biológico, ela emerge de uma organização específica da matéria que não é redutível à matéria, à sua base material. Há propriedades novas que emergem dessa organização. Quando essa organização de um ser vivo se dá, né, ali com aqueles elementos materiais, porque o que há são aqueles elementos materiais, não é nada além daqueles elementos materiais, mas um certo modo de funcionamento entre eles, uma certa organização entre eles, que compõe um organismo, mesmo que seja um organismo simples, como umas células. E nessa célula, propriedades e características novas aparecem e que elas não são redutíveis ao seu nível inferior, ou seja, ao nível dos elementos, das propriedades que existem nos seus elementos materiais isolados, né, que compõem aquela célula. Então, elas dependem desse nível, não existe uma célula viva sem esses elementos materiais, mas uma célula viva, ela tem propriedades emergentes, propriedades que surgem dessa organização, que são diferentes e não são redutíveis às propriedades físico-químicas dos elementos materiais que compõem aquela célula. Trazendo isso para a questão da relação mente-cérebro, a gente pode então pensar que a mente, ela é uma propriedade emergente do cérebro. Ela depende do cérebro, pois evidentemente que sem cérebro não há mente, mas ela tem propriedades que não são redutíveis ao vocabulário neurobiológico. Entende isso? E, crucialmente, nessa perspectiva, a mente pode exercer uma causalidade de cima para baixo, ou seja, uma causalidade como se chama top-down. A mente afeta o cérebro, assim como o cérebro afeta a mente. E isso tem implicações clínicas diretas, evidentes. Uma intervenção no nível mental produz mudanças no nível cerebral, no nível do corpo, e isso não é misticismo. Isso é consistente com uma visão materialista mais sofisticada, que reconhece a realidade dessas propriedades emergentes. Por fim, eu vou falar de um último conceito teórico que é fundamental, já estou aqui acabando o vídeo, porque além disso, né, que eu acabei de falar, essa concepção também elas tem consequências epistemológicas, ou seja, não é só sobre a natureza da realidade ontológica entre cérebro e mente, mas é também sobre o impacto que conceber as coisas dessa maneira tem sobre a nossa forma de conhecer e explicar a mente e o cérebro, a clínica, mas a própria realidade. Porque o emergentismo, essa teoria que aborda as propriedades emergentes, ela nega o dualismo de substâncias cartesianos. Mas como ela assume que há propriedades emergentes, né, que surgem ali do segundo nível, ela afirma que há um dualismo explicativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para compreender o ser humano, especialmente um ser humano em sofrimento, nós precisamos de dois tipos de explicação que são complementares e irredutíveis um ao outro. O primeiro é o tipo de explicação
em terceira pessoa, ou seja, o tipo de explicação que lida com as coisas materiais, né? A explicação neurobiológica, genética, farmacológica, que intervém no estado cerebral do paciente diretamente, nos neurotransmissores envolvidos, que lida com a eficácia dos medicamentos, etc. O segundo tipo é a explicação no âmbito mental, no âmbito em primeira pessoa, ou seja, explicação psicológica, narrativa, subjetiva, os conflitos do paciente, sua história de vida, o significado que ele atribui ao seu sofrimento, a relação transferencial com o médico ou terapeuta. Nenhuma desses dois espaços explicativos é suficiente sozinho. Nenhum dos dois é mais real ou mais científico ou mais sólido do que o outro necessariamente. E um clínico competente precisa saber transitar entre esses dois vocabulários. Não porque ele seja eclético ou indeciso, mas porque a realidade clínica exige os dois. O que a gente está discutindo aqui não é simplesmente filosofia abstrata. É algo muito concreto para quem trabalha com a saúde mental. A batalha dos paradigmas que ainda domina o campo da saúde mental, biológico versus psicológico, neurociência versus psicanálise, remédio versus psicoterapia, essa batalha ela é cientificamente ingênua. Ela existe para proteger identidades profissionais, não para servir ao paciente. A realidade ela é muito mais complexa. E abraçar essa complexidade não é uma fraqueza teórica, é uma maturidade intelectual que falta ao nosso campo. A posição mais defensável hoje, consistente com as neurociências mais sofisticadas estão mostrando, e com que a genética psiquiátrica está revelando, e com que a prática clínica exige, é alguma versão do dualismo de propriedades combinado com o dualismo explicativo. Uma posição que afirma que a mente depende do cérebro, mas não se reduz a ele. E para entender o ser humano em sofrimento, nós precisamos dos dois vocabulários. Nesse vocabulário da neurobiologia e o vocabulário da subjetividade. Não é ficar por aí explicando a subjetividade, explicando o nosso comportamento com o vocabulário da neurobiologia. Até porque os elementos que a gente tem para poder fazer isso hoje em dia são muito simples, são muito frágeis, são muito insuficientes ainda. Aqui nesse canal é esse tipo de conversa, esse tipo de debate que nos interessa, assim, não são as respostas simples que apenas reforçam a nossa identidade de classe profissional, mas sim perguntas bem fundamentadas que nos levem a quase nos perder na vertigem do pensamento. É só assim que a gente pode se perceber e perceber o outro de quem cuidamos através de um outro ponto de vista. Até o próximo vídeo.